Oi, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de divisão? E você está entendendo? Está gostando? Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários e eu vou tirar essa dúvida para você, tá bom? E o pessoal do Josué, eu peço para vocês, procure um lugar, um espaço mais calmo, para que vocês possam fazer a sua atividade prestando mais atenção. Tá legal? E quanto a você aí, telespectador, pegue o lápis e um papel e venha fazer comigo também. Olha, sempre acontece os acidentes dos barulhos, né? Está passando um caminhão aqui, mas dá pra gente continuar. Então, pessoal, vamos continuar hoje com a estratégia da divisão. Ainda estamos naquela estratégia de fazer sobre como dividir passo a passo, utilizando um quadro para fazer a divisão. Primeiro pela centena, depois a dezena e depois a unidade. Que aí vai ficar mais prático para você entender, certo? E aí depois, quando a gente for fazer no algoritmo, você já vai ter uma noção. Não é mesmo? Então vamos lá? Vamos para o caderno da Pro? Venha! Atividade 15.4, página 96 do livro EMAI. As 540 medalhas que serão distribuídas aos participantes da gincana foram guardadas em 3 caixas. Lembra daquilo que eu falei para vocês? 540 é o número que será dividido, né? Então, e será dividido por 3. 540 medalhas serão guardadas em 3 caixas. E essas caixas contêm a mesma quantidade. Em cada uma tem que ter a mesma quantidade. Quantas medalhas foram colocadas em cada caixa? Para resolver o problema, Pedro, responsável pela tarefa, fez o esquema que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já está todo respondidinho, tá vendo, ó? Tudo preenchido. Da mesma forma que nós fizemos na atividade anterior. Vamos só relembrar e ver aqui como que Pedro fez. Ele colocou 540, que é o número que ele vai dividir. E esse número aqui, ele está na centena, não é isso? Então, agora nós vamos preencher os 3 quadrinhos, porque são 3 caixas. A atividade passada, era só 2. E aqui o meio ficava em branco, que eu falei que era o caminho que a pessoa estava percorrendo para distribuir, né? Hoje é o contrário. Nós vamos preencher todas as 3, que são, a divisão são por 3, são 3 caixas. Então, aqui tem a centena, aqui é a dezena e aqui é a unidade. Então, Pedro fez o seguinte, ele distribuiu 100 para cada caixa. E aí nós vamos ver quanto que ficou. 100 com mais 100 com mais 100, ficou 300, né? Então, ele subtraindo 540 menos o 300, você vai ver que o resultado vai ser 240. Pode fazer aí, eu já fiz. Pode fazer aí que é isso mesmo. Então, ó, aqui é nada, porque você tirou nada de nada, continua nada, né? Nada para 4, continua 4, porque não tirou nada do 4. 3 para 5, ou você pode ler 3 para 5, ou 5 tira 3, tá? 3 para 5, falta 2. Então, ó, ainda resta 240 para o Pedro distribuir. Desses 240, ele pensou, eu vou distribuir 240 por 3, vou dar 50 para cada um. Então, ele deu 50. 50 vezes 3 dá quanto? Ou 50 mais 50 mais 50. 50 com mais 50, 100. Com mais 50, 150, né? Eu nem preciso fazer essa continha aqui, porque já é mais prático para somar. 150.
Então, do 240, ele tirou o 150, vai restar 90. Se você quiser fazer a continha aí, pode fazer. Eu não vou fazer para não ficar demorando muito. Mas ele tirando do 240, ele tirando 150, vai restar 90. Ainda tenho 90 para dividir. Aí, o que ele fez? Esse 90, para dividir por 3, ele pensou, 3 vezes 3 é 9. Então, vai dar exato, porque aí é só acrescentar o zero, vai dar 90. Então, ele fez o seguinte, distribuiu 30, mais 30 e mais 30, que dá 90. E aí, chegamos ao final dessa operação. Afinal, quantas medalhas serão colocadas em cada caixa? Vamos ver? Ele concluiu que 100 com mais 50 é 150. Com mais 30, 180. Então, serão colocadas 180 medalhas em cada caixa. Agora, aqui embaixo, nós temos mais uma situação que o Renato resolveu. O mesmo problema, a mesma situação, o Renato resolveu dessa forma que vocês estão vendo aqui dentro do quadro. O que ele fez? Ele colocou o 540 e já fez o algoritmo. Aí ele fez o seguinte, ó, 540 fora da chave e o 3 dentro da chave. E aí como que ele fez? Dividiu o 540, a centena primeiro, né? E aí ele dividiu 500, né? E aí deu 100 para cada um, da mesma forma que o outro pensou, né? O Pedro. Ele deu 100 para cada um e 3 vezes o 100 dá 300. Então, ele colocou aqui, ó. Então, 540 tirando o 300 vai ficar 240 para dividir. Daí, ele pensou igual o outro. Ele colocou 50, multiplicou 50 vezes o 3, que deu 150. E aí, ele colocou 150 aqui, 240 menos o 150, resta 90. Ele colocou novamente o 30 e multiplicando 30 vezes 3 vai dar 90. Ele colocou 90 aqui também. E aí, não sobrou nada, ó, e terminou a divisão. Perceberam que ele chegou ao mesmo resultado? E o que você acha? O procedimento que o Renato fez é o mesmo procedimento que o Pedro fez? Se você observar bem, você vai ver. Eles utilizaram a mesma estratégia. Só que um dentro da chave, organizado de forma diferente, e o outro só dentro do quadro. Né? Ele colocou um quadro, mas ele colocou a chave também. Então, mas o procedimento não é diferente. O procedimento é o mesmo. Ele só acrescentou a chave. É só formas, né, que dá o resultado, dá o mesmo, e o procedimento também é o mesmo. Então, eu já respondi a perguntinha que tem aqui embaixo, ó. Compare os dois procedimentos, identificando semelhanças e diferenças entre eles. Então, eu já respondi para vocês, né? Acabei de responder para vocês. Agora é só vocês escreverem aí no caderno de vocês, do jeitinho de vocês, certo? Eu coloquei assim, é o mesmo processo. No entanto, o Pedro distribuiu em um quadro e Renato montou uma operação diferente. Você concorda? Só a operação, a diferença é só na operação, certo? Espero que você tenha entendido. Não esqueça de dar o like. Pessoal, compartilhem. Compartilhe com alguém aí. Põe o dedinho aí no vermelhinho e se inscreva também no meu canal, certo? Pode comentar. Eu fico feliz cada vez que eu vejo um comentário nas minhas aulas. Pode colocar se você tem dúvida de alguma coisa, pode perguntar, certo? Obrigada. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau!